Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a vida de cada um de vocês e se estenda para a família de cada um, amém? Boa noite, um abraço apertado no Marcelo, Andresa, Kátia, Marcão, Michela, lembrou que já era domingo, Michela, ô bênção! Dago, um abraço na Jo, nas meninas, nos meninos. Mãe, um abração aí também. Fabinho, Jaque, Danilo, Olivia, que saudade de vocês. Brizinha, um abraço para você, pro Tino, Vitor, Larissa. Larissa, tô com saudade de você, menina. Dá um abraço no Lucas também. Marcelo, Marcelo, que saudade. Espero que você esteja bem já, viu? Marcos Roberto, seja bem-vindo, Marcos. Deixa eu ver quem mais. Bueno, tudo bem com você? Fiquei sabendo o pastor chegou ontem falando que o Heitor tá lindo com o cabelo aqui. É isso aí mesmo, seja livre. Boa noite, pastor João, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Dá um abraço na pastora Márcia, na Aninha. Que saudade da Aninha, hein? Que saudade. Sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês vão entrando, eu já vou pedindo para você deixar separadinha a sua Bíblia. Não é porque nós estamos num culto online que vocês vão ser folgados, hein? Pega a Bíblia e nós vamos ler. Marcos, capítulo 9, dos versículos 17 ao 29, é o que nós vamos tratar hoje. Amém? Enquanto isso, vamos orar, vamos falar com o Pai. Se você puder, feche os seus olhos, se entregue em oração ao Senhor. Se você não puder, feche o teu coração para tudo que é do mundo, tudo que está ao seu redor e coloque o seu coração nas mãos de Deus. Amém? Santo Deus e Pai, diante da tua graça, diante da tua bênção, diante da tua glória, eu entrego, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui. A cada pessoa que está nos acompanhando, cada pessoa que está nos assistindo e os que vão assistir num outro horário, mas também estarão recebendo as mesmas bênçãos, as mesmas instruções. Senhor, toca em cada um deles, Pai. Que nessa casa onde essa pessoa está agora, Pai, nesta casa, haja uma limpeza espiritual de uma maneira sobrenatural, para que todos sejam alcançados. Pai, que não haja nenhum tipo de resistência, Senhor. Que o telefone não toque, que ninguém toque a campainha, que ninguém peça para falar, que ninguém mesmo que estiver dentro da casa queira fazer graça, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda distração que o inimigo possa trazer, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, que cada um que está me acompanhando é livre para aprender mais da tua palavra, para edificar a tua vida e de todos ao seu redor, em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, transgressões, por aquilo que fazemos consciente e inconsciente. Pai, perdoa também pelas nossas omissões, pelas vezes em que nós negligenciamos a Tua vontade, a Tua verdade, pelas vezes, Pai, em que nós nos calamos quando tínhamos oportunidade de proclamar o Seu nome. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que nós viramos o rosto para não ver aquele que precisava, Deus. Ah, Senhor, que sejamos nós a Tua imagem e a Tua semelhança. Confirma sobre as nossas vidas a armadura do cristão, a capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Senhor, juntos em uma só voz, em um só coração, nós apresentamos
Pai, a vida de cada pessoa que carece da Tua presença. Todos nós juntos agora, Pai, declaramos que os enfermos serão curados. Visita, Pai, a casa onde tiver uma pessoa enferma, seja ela no corpo, na alma, no espírito, Senhor, nas casas, nos hospitais, nas casas de repouso, Pai, nos orfanatos, nas instituições, nos presídios, Pai, nas casas de prostituição, nos pontos de tráfico, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor pode mudar a história de cada um. Eu sei que apenas um sopro, o fôlego de vida pode vir à tona, Pai. Eu sei, Senhor, e eu creio no Teu milagre. Senhor, em nome de Jesus, nós não temos apenas o Covid, mas são tantas coisas, tão pequenas e tão grandes, Pai, que estão sendo esquecidas. Senhor, em nome de Jesus, visita agora. Sejam enfermidades nos ossos, na pele, na carne, nos músculos, Pai, nos ossos, nos sangues. Oh Deus Todo-Poderoso, cura cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor, visita também todos aqueles que estão afastados do Senhor. Visita aqueles que ainda não Te conhecem. Prepara o caminho, Pai, para que eles venham a Te conhecer. Oh Deus Todo-Poderoso. Enche, Pai, enche da Tua graça, da Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada comércio, agropecuária, Senhor, em nome de Jesus. Agricultura, indústria, Senhor, em nome de Jesus. Todos os profissionais liberais, todo funcionário público, Senhor, em nome de Jesus, que sejam alcançados pelo Senhor. Da sabedoria, da discernimento, da graça, Pai, graça sobre graça. Prepara o caminho daqueles que estão desempregados, Senhor, abre as portas, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o justo não deve mendigar o pão, Pai, e nós declaramos isso, que filho Teu não será abalado, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que estão necessitados, Pai, envia a provisão, envia, Pai, se for necessário, tire do ímpio para dar para o justo, mas não deixe faltar nada. Em nome de Jesus, assim como aquele povo no deserto, que o Senhor preparou o alimento, que o Senhor preparou roupa e calçado. Ah, Deus, prepara na vida dos Teus filhos, Senhor. Eu Te peço agora, abençoa, Pai, mas abençoa de uma maneira sobrenatural a vida de todos aqueles que estão ofertando, Pai, alimentos, que estão ofertando roupas, que estão ofertando, Pai, produtos de limpeza, que estão ofertando, Senhor, cobertores. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, aumenta os ganhos, multiplica 100 vezes mais, Senhor. Abençoa aqueles que estão dizimando, abençoa os que ofertam financeiramente, Senhor. Multiplica na vida deles algo que eles nem imaginam que eles tenham, Senhor. Ah, o Senhor pode, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai. E nós sabemos que o Senhor quer o melhor para os Seus filhos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos também todas as autoridades instituídas, Pai. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Que caia por terra toda a corrupção, todo desvio de verbas, Pai. Toda a ação do inimigo para prejudicar o povo de Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, olha para a economia mundial, que não falte recursos, que não falte alimentos, empregos e portas abertas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, acaba, extermina, perdoa as nações para que acabem as desavenças entre as nações, Pai. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor sabe, o Senhor tem
sempre o melhor para as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que nesta noite, tudo que está preparado, o Senhor já está entregando na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, abre os olhos espirituais, abre o coração, Pai, abre o entendimento para que ele possa ser tocado, transformado, aumenta a fé e traz resultados para essa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém, amém, amém. Amém, amém. Vamos lá. Mariana, que saudade de você, Mariana. Seja bem-vinda. Maria, Patrícia, sejam muito bem-vindas. Stephanie, já estamos orando, viu, mãe? Já estamos orando. Eu tô ouvindo um amém para essa oração, eu não vi tantas respostas assim, hein? Cadê o seu amém aqui? Glória a Deus, é isso aí, Mariana, é isso aí, Kátia. Glória a Deus. Abram sua Bíblia, então, em Marcos, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo isso acontece? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não pudemos expulsar esse demônio? E ele lhes disse: Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Eu já usei muitas vezes esse texto bíblico, eu já ministrei muitas vezes esse texto bíblico. Oi, Silmara, que saudade, a paz. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu não respondo mais, tá? Quantas vezes eu já ministrei esse mesmo texto bíblico falando sobre, muitas vezes na libertação infantil, falando sobre as pessoas que criança também pode ficar endemoniada, criança também tem problemas na esfera espiritual. Inclusive, nós estamos preparando um material muito bom para trazer para vocês a esse respeito da libertação infantil. Mas hoje eu quero trazer isso porque o Senhor nos deu a palavra milagre. Esse ano nós viveremos pelos milagres. Nós vamos viver pela fé. Só que, lamentavelmente, diante de tantas circunstâncias, às vezes a nossa fé diminui. E eu quero falar sobre esse pai. Nós temos que lembrar de onde Jesus estava vindo. Jesus estava vindo do Monte da Transfiguração, onde ele levou aqueles homens que ele tinha mais apreço, pessoas que eram mais íntimas dele, levou junto
e aparece para ele Elias, Moisés. Ali ele fica resplandecendo seu rosto, sua roupa. E como sempre, Pedro, que eu sou apaixonada pela história de Pedro, Pedro fala assim: você não quer que eu faça uma cabana assim? E o Senhor então cobriu com uma nuvem. Jesus estava ali no máximo, conversando com Deus, tendo o amparo do Pai. E mais uma vez Deus disse que ele era o Filho amado. Então nós temos que prestar bem atenção de onde estava vindo Jesus. Quando ele desce do monte, ele entra na cidade, está ali um alvoroço. E ele pergunta o que está acontecendo, e no meio da multidão surge um homem. E este homem diz: eu tenho um filho, e ele é mudo. Eu já levei o meu filho para os seus discípulos o curarem, mas ninguém conseguiu fazer nada. Observa bem, eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós vamos encontrar esse texto em vários dos apóstolos escrevem sobre o mesmo texto, e eles falam que não fala, que não ouve, que tem epilepsia e que está endemoniado. Então são coisas que vão sendo faladas nesses outros escritores da Bíblia, e eles então vão falar coisas como essa: surdo, mudo, endemoniado. E nós vamos ver que esse pai não fala assim: eu tenho um surdo mudo aqui comigo. Vamos começar esse culto e eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Porque nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Hoje não é um culto qualquer, é um culto de revelação para você. Por isso eu quero que você fique atento. Aquele pai, em momento algum, diz assim: eu trouxe um surdo mudo para o Senhor curar. Prestou atenção nisso? O que ele diz? Eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Eu trouxe o meu filho. Eu vou repetir. Eu trouxe o meu filho. Por que isso tudo aconteceu? Porque o Senhor estava preparando ensino para aquele pai, para aquele filho, para a multidão, para os escribas e para os discípulos. Jesus estava preparando ali, Deus preparou uma atmosfera para que todos aprendessem sobre o cuidado de Deus. Ele diz: meu filho, ele não deixou de ser filho porque estava endemoniado. Ele não deixou de ser filho porque ele estava enfermo. Ele não deixou de ser filho por ser surdo, mudo, por ele ter epilepsia. Ele não deixou de ser filho. Ele não abre mão do filho. E eu quero falar para você: Deus não abre mão do filho. Você não deixa de ser filho porque você está passando por um problema com drogas. Você é um filho que está tendo problema com drogas. Você não deixa de ser filho por ter um problema com a prostituição. Você não deixa de ser filho porque é mentiroso, porque engana. Você não deixa de ser filho pelos pecados e os erros que você acomete, independente da gravidade. Você não deixa de ser filho porque está tendo um problema espiritual. Você é filho. Filho. Esse pai vem aqui para nos ensinar a luta entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Esse pai é um pai que luta pelo seu filho. Mas hoje o que nós vemos muitos são pais que destroem o psicológico dos filhos, pais que estão trabalhando o tempo todo para trazer dor, para trazer sofrimento, para trazer agonia para o coração dos filhos. É muito triste nós vermos isso.
Mas o Senhor realmente já nos preparou que haveriam tempos em que as pessoas teriam um coração endurecido. O que a gente não consegue muitas vezes entender é porque que um pai tem o coração endurecido. Como que pode um pai que entrega o espermatozoide ali para a mãe, ou uma mãe que empresta a barriga para Deus gerar uma promessa? Como que pode alguém tratar mal os seus próprios filhos? Para a gente isso é inaceitável. Mas eu quero dizer para você que até mesmo nós que achamos inaceitável, algumas vezes já nos perdemos no meio do caminho, já nos desesperamos, não sabíamos direito o que falar, o que fazer, mas uma coisa eu tenho certeza e certeza absoluta: Deus continua te chamando de filho, independente do que você está fazendo. Independente do seu pai, da sua mãe, te tratar com respeito, com carinho, você continua sendo filho. Eu vou dar para você um exemplo até que foi citado por Jesus, o filho pródigo. O filho pródigo, quando percebeu que havia perdido tudo, ele lembra que na casa do pai dele, se você quiser, volta lá e lê, na casa do pai dele não faltava comida e até os empregados eram bem servidos. Até os empregados, eles tinham fartura. Então ele volta para a casa do pai, esperando ser aceito como servo. E sabe o que esse pai faz? Ele vai de encontro, ele abraça o filho, põe anel, sapato, ele coloca aquele filho no lugar que é dele, o lugar de filho. Então eu quero que você preste muita atenção nesse texto de hoje, porque é um texto profético. Independente do que você tenha feito, independente do seu coração ter se afastado do Senhor, independente de você dizer que não crê em mais nada, independente de você dizer que está esgotado de igreja, que você não quer saber mais da instituição, que você não quer saber mais de pessoas, independente de como está o seu coração hoje, você continua sendo filho e Ele tem reservado para você as promessas, Ele tem reservado para a tua vida o excelente. Aquele pai, ele leva aquele filho para os discípulos, mas os discípulos não fizeram nada, não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram curar aquela criança. E vocês vão ver sempre que sai esse texto como sendo alguma coisa do tipo: eles não estavam jejuando, não estavam orando. E eu quero que vocês prestem bastante atenção profeticamente o que está ensinando esse texto. Ele não levou aquele menino para a igreja. Igreja não cura ninguém. Aqueles discípulos representam a igreja. Quantas pessoas que não acham que tem um problema e vai levar o problema para a igreja? Não, ele apresenta aquele problema que ele está vivendo para Jesus. Precisamos aprender que quando nós temos uma dor, um problema, uma deficiência, nós precisamos levar para Jesus. Nós temos que entregar para Ele. Não adianta você ter fé que o pastor vai orar e vai curar, apesar de que a Bíblia diz que o pastor, o diácono, imporão as mãos e eles serão curados. Mas eu quero que você pense de uma maneira um pouquinho diferente. Quantas vezes que você já pediu oração e não aconteceu nada? Você pediu oração e não viu a mão de Deus. Você pediu oração. Aquele pai pediu oração e não aconteceu nada. Ele levou o filho, entregou o filho, não aconteceu nada. Porque nós precisamos ir na fonte. E a fonte é Deus. A fonte é Jesus. A fonte é o Espírito Santo que pode levar as nossas orações. Se você tem um problema, entrega esse problema para a pessoa certa.
O único que traz a cura é Jesus. O único. Hoje em dia, pela experiência de tantos anos trabalhando com crianças, trabalhando depois com adolescentes, houve um tempo que eu fiquei muito frustrada. Frustrada mesmo. E eu perguntei por muito tempo para Deus, poxa Deus, a gente trabalhou com tanto amor, com tanto carinho com a vida das crianças, mas poucos foram os que entraram na adolescência e permaneceram dentro da igreja. Tá certo que alguns saíram e foram para outras igrejas, mas aquele fervor, aquela adoração, aquele amor, eles esfriaram, Senhor. É porque a igreja não tem atividades para adolescente, é porque nós não tínhamos entretenimento para eles. Eu me questionei, eu me condenei em algumas circunstâncias, mas eu sempre fiz o que Deus mandou. E aí hoje, enquanto eu escrevia as anotações do culto, eu entendi uma coisa. Me veio à memória todas aquelas crianças que passaram por nós nos últimos praticamente 20 anos. Eu não estou falando do tempo de igreja, eu estou falando desde que eu comecei a trabalhar com eles. Acontece que muitos deles, os pais entregavam a educação dos filhos no mundo espiritual para a igreja. Muitos desses pais esperavam que a igreja ensinasse a palavra de Deus, que a igreja obrigasse os filhos a orar. A igreja impôs que tem que ter jejum e oração essa semana. Você vai fazer isso porque a pastora mandou. Você fez coisa errada, eu não vou te falar nada. Você vai conversar com a pastora. Esses pais que hoje podem estar dizendo assim, mas eu fiz tudo certo, por que o meu filho se desviou? Meu filho foi criado dentro da igreja. Criar um filho dentro da igreja não torna esse filho de Deus. Como assim não? Não. Porque nós levamos o nosso filho para a igreja, nós levamos nosso filho para a presença de Jesus, mas pegamos aquilo tudo que vem de Jesus e levamos para nossa casa. Nós vamos orar porque nós somos gratos a tudo aquilo que Deus faz. De nada adianta você ir para a igreja e pedir para o pastor orar para você, por um diácono orar, não adianta. Você precisa entrar na presença de Deus. O pastor vai confirmar aquilo que Deus já está fazendo. Ele vai orar, ele vai impor as mãos, mas ele também vai aguardar o agir de Deus. Só que Deus está esperando o quê? Deus está esperando que cada um de nós, que eu e que vocês, apresentemos a Ele as nossas petições. O Senhor está aguardando a nossa posição. Ele está aguardando a nossa oração. E aquele pai, ele entra na presença de Jesus, ele entra ali intercedendo por alguém que ele amava. Então você pode sim pedir oração, mas não se esqueça de orar. Você não pode ser o crente 6 horas. 6 horas por mim? Ora por mim, ora por mim. Eu vi aqui que tem pedidos de oração, não está errado. É claro que nós vamos orar. É claro que vamos interceder. Mas muitas vezes eu já ouvi, a pastora orou e não aconteceu nada. Eu quero a oração da pastora porque a oração dela é mais forte. Claro que não. Eu sou humana e tenho falhas. Não sou santa. Santo é Deus. Se bem que a palavra de Deus diz que nós somos santificados, mas eu não sou perfeita. Eu tenho falhas também. Eu tenho muita fé e a minha fé eu sei que faz diferença. Mas quem tem que ter fé é quem pede, quem está clamando. E aqui nesse desenrolar nós vamos aprender muita coisa. Olha lá,
Aquele pai, ele começa a explicar para Jesus que aonde quer que aquele demônio apanha, despedaça, ou seja, machuca aquele filho. Ele espuma, ele range os dentes e vai definhando, vai ficando doente, vai se acabando. Nós vemos aqui que ele disse que eles fizeram. Ele foi, levou para os discípulos e não aconteceu nada. Aprenda uma coisa. Aquele pai tinha amor. Aquele pai tinha cuidado, aquele pai tinha zelo. Ele vai e apresenta o problema para Jesus. E Jesus agora, a gente percebe que ele fica meio incomodado e ele olha e fala assim, eu fico até imaginando, ele escutando. Sei. Oh, geração incrédula. Ele falou aquilo para os discípulos? Ele falou aquilo para quem estava ali, apreciando a paisagem? Ele falou aquilo para o pai? Para a criança? Talvez você diga assim, ele falou aquilo para os discípulos, que não conseguiram fazer nada. Ele falou aquilo para aquele pai que não creu. A verdade é que ele falou aquilo, porque ele sabia que pouco tempo ele partiria. E aquelas pessoas precisariam desenvolver uma fé para alcançar a vitória, para alcançar os milagres que vinham da parte de Deus. E a palavra de Deus diz assim que ele chama, manda, traz a criança. E trouxeram. E quando ele ouviu, o Espírito olhou para ele, aquele demônio olhou para Jesus e já começou a haver uma manifestação. Quantas vezes que eu e você, talvez, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei muitas vezes, da pessoa estar dentro de um mercado, dentro de uma farmácia, de uma loja, já aconteceu comigo isso, da pessoa olhar para mim e manifestar. E aí fica uma situação às vezes constrangedora para a gente, porque a gente não pode escandalizar, né? E eu nunca deixo passar batido, eu sempre vou lá, eu sempre dou um jeito de orar, de tocar na pessoa, mas não foi uma vez só, foram muitas vezes que já aconteceu isso comigo. Talvez com você tenha acontecido a mesma coisa, porque a presença de Deus que está na sua vida incomoda quem está endemoniado. E o demônio vai manifestar mesmo. E ali aquele demônio começa então a incomodar, agitar aquele menino. Ele começa a convulsionar. E eu quero que você preste muita atenção nesse pulo. Se uma pessoa estivesse passando por isso, o que você faria? Você iria sair correndo para ajudar a criança? É o que? Acho que a maioria de nós faríamos. Sairíamos correndo para ajudar essa criança. Nós iríamos fazer o quê? Nós iríamos estar ali, ó. Ah, espera aí, pega, cuidado para não bater a cabeça dessa criança, não deixa ele se machucar. Eu creio que seria a atitude normal. Mas Jesus, ele olha para a situação, ele olha, muito parado. Presta atenção, presta atenção. O demônio viu e incomodou. Quanto mais perto Jesus chegava, mais o inimigo se debatia. O inferno estremece quando ouve o nome de Jesus. O inferno não aceita isso. A gente vê que... Observa uma coisa antes de eu passar para aquilo que Jesus fez. Você já prestou atenção que todas as vezes que você tenta se posicionar, aquele menino estava se posicionando na frente de Jesus? Sempre acontece alguma coisa. Você já ouviu, ou talvez você até tenha falado isso. Ai, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu me dedico em oração, mais difícil fica. Quanto mais eu me entrego, pior fica. Você já parou para pensar, já ouviu ou já até sentiu isso? É exatamente isso. Quanto mais
mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo fica furioso. E ele vai incomodar. Seu telefone vai tocar, a campainha vai tocar, vai chegar mensagem do WhatsApp, vão tentar ligar para você na hora do culto, vai chegar visita. Por isso que dia de culto a gente tem que desde cedinho já começar a entregar para Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento o dia de hoje ao Senhor, é um dia consagrado ao Senhor e eu te peço que o Senhor impeça tudo aquilo que pode tirar a minha atenção do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. E começa a conversar com o Pai desde cedo, já consagra aquele dia ao Senhor, para que você não seja incomodado. Não perca a sua bênção. Jesus então parado ali, ele olha para aquele pai e fala assim: desde quando que isso está acontecendo? Quanto tempo faz? E ele respondeu: desde a infância. E aí o pai começa a explicar. Muitas vezes lança-o no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ele começa a explicar que quando o menino fica possesso, aquele menino se joga na água, o inimigo tenta matar ele afogado, tenta matá-lo queimado, ele perde peso, ele se machuca. O demônio está fazendo tudo para acabar com aquela criança desde pequenininho. Nós não sabemos, ele fala desde criança, então imaginamos que seja aí um adolescente. Ou aí pelos seus entre 9 e 12 anos. Mas o que nós sabemos é que desde bem pequeno ele já passava por tudo isso. Então a minha pergunta para você é: por que ele não morreu? E agora a minha pergunta para você vai: por que tantas pessoas sofrem tanto e não morrem? Por que meninas são abusadas sexualmente e ela fala assim: Senhor, por que o Senhor não tirou minha vida para eu não viver tudo isso? Por que muitos meninos são espancados, crianças são vendidas, passam por um mercado onde há prostituição, onde há drogas, onde há pornografia, mas não morreu? Por que outros então são espancados? Por que algumas pessoas sofrem acidentes gravíssimos, fica até com marcas no corpo, mas não morreu? Porque o inimigo tem trabalhado até mesmo no meio das pessoas da igreja, mas a pessoa não morre. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Se você tiver um papelzinho para anotar aí, anota. Anota para você nunca mais esquecer na sua vida. Nós não nascemos para um propósito. O Senhor tem um propósito e nos dá a oportunidade de praticarmos, de cumprirmos esse propósito, e por isso nós nascemos. Nós não nascemos para sermos invisíveis nesse mundo. Nós nascemos porque o Senhor tem um propósito. Nós não nascemos porque esse propósito veio para nós depois do nascimento. Não, o Senhor tinha um propósito e nos enviou para cumprir esse propósito. O dia que você entender isso, você vai entender por que mesmo sofrendo, a gente não arreda o pé daquilo que o Senhor prometeu. Mesmo sendo pesado, mesmo sendo difícil, a gente não desiste. E é engraçado que o povo brasileiro ainda tem: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sou cristã, eu acredito em Deus, meu irmão mais velho, Jesus Cristo, está intercedendo por mim, o Espírito Santo me consola, eu sou filha de Deus e não desisto nunca. Eu não desisto nunca. Você desiste fácil? Você entrega os pontos muito fácil?
Você diz assim, eu não aguento mais, chega, para mim chega, já tentei ir na igreja, já tentei me aproximar de Deus. Quantas pessoas que a gente não vê que está ali fervoroso, batizou nas águas, fez tudo direitinho e de repente ela quer alcançar uma bênção e ela fala assim, igreja não resolve nada. Igreja é um ponto de encontro onde os filhos de Deus se encontram. E eu quero deixar claro, filho de Deus, cada um tem um temperamento. Uns são chatos, insuportáveis, outros são docinhos. Mas é filho de Deus. Lembra que eu falei? Mesmo que estiver com um problema, não deixa de ser filho. Então a igreja é um lugar que a gente vai para aprender a conviver com as diferenças. É um grande hospital onde quem está um pouquinho melhor cuida do outro. Porque o único que é médico, médico dos médicos, é Cristo. Ele é quem cuida de tudo. E a Bíblia diz assim que aquele pai, depois de explicar, ele fala assim, se tu podes, ajuda-nos. Porque eu fiquei sabendo que o Senhor estava aqui na cidade, na nossa aldeia, e eu preciso muito de ajuda. Então, se o Senhor puder me ajudar, dá uma mãozinha para mim. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E aquele pai, em lágrimas, ele começa a chorar. E ele diz assim, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Para pensar. Quando o Senhor pergunta, ele já vai o quê? Ele já vai explicando o quanto de tempo, ele vai mostrando. Não foi agora. Eu não estou sofrendo desse agora. Não começou a semana passada. E desse pequeno, esse menino está assim. Eu acompanho, eu cuido, eu não durmo à noite porque eu não sei o que pode acontecer. Aquele pai está ali dizendo, eu creio que pode mudar, mas eu estou fraco na minha fé. Eu creio que tudo pode mudar. Eu creio que tudo pode ser transformado. Eu creio, mas eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais forças. E é exatamente isso. Muitas pessoas estão no fundo do poço, não tem mais forças para escalar, não tem mais forças para lutar, não tem mais. Acabou. Eu sei que pode dar certo, mas eu não consigo me ver vencedor. Eu sei que Deus faz, mas eu não consigo me ver recebendo essa bênção. Quantas pessoas que não estão na mesma situação desse pai? Quando aquele homem chora, ele coloca para fora toda a sujeira que está na sua alma. Ele expõe a sua dor, porque até então ele estava levando aquele filho para ser tratado. Ele estava indo como um pai que leva um filho. Todos estavam olhando o filho e Jesus olha para o pai que também está enfermo. Aquele pai também está doente, ele tem feridas profundas na alma dele. Aquele pai por anos não dorme direito, aquele pai por anos não consegue trabalhar sossegado, aquele pai por anos passa o tempo todo preocupado com aquela criança. Quantas vezes nós olhamos para um casamento e dizemos assim, Senhor, eu não consigo mais ver nada. Não aguento mais lutar pelo meu casamento. Eu não aguento mais lutar pela minha família. Eu não aguento mais lutar pelo meu filho. Eu não aguento mais. Eu já tentei de tudo. Eu estou entregando para o Senhor. Ele sabe tudo que você sofre e Ele quer curar você. Ele quer tirar você desse lugar. Ele quer sim transformar a sua vida. O Senhor conhece o seu coração. O problema é que muitas vezes nós estamos pedindo para Deus, pedindo para Jesus, intercedendo por outras pessoas, mas o Senhor quer tratar primeiro com a gente. O Senhor quer tratar o nosso coração, Ele quer tratar o nosso entendimento, Ele quer tratar a nossa maneira de ver as coisas, Ele quer tratar aquilo que nos traz feridas. Você precisa de um milagre. Talvez você não aguente mais. Talvez você diga assim, eu não consigo orar. Eu não consigo contornar meu tempo. Eu não consigo fazer nada direito
parece que eu quero fazer tanta coisa e quando eu termino o dia eu não fiz nada. Parece que o meu tempo é sugado, a minha energia é sugada, eu me sinto tão cansado. Senhor, aumenta a minha fé. E aqui, Jesus, ele olha para aquele pai se derramou. E ele fala, se creres, se você tiver fé, como um grão de mostarda, fé, se você acreditar, tudo acontece. Independente do que você está passando, não desista dos seus sonhos. Independente da luta, não desista. E uma coisa que ficou bem clara, aquele pai, grava isso, aquele pai foi em busca de ajuda para o filho. E Jesus trata com o pai primeiro. Primeiro aquele pai é tratado. Se você tem orado e intercedido por alguém, talvez Deus queira tratar com você primeiro. E agora sim, vocês devem ter percebido que eu dei até uma pausa aqui, porque o meu pensamento foi assim. Eu tenho um chamado, desde os meus 13 anos, para o ministério pastoral. Aos meus 13 anos eu recebi a palavra de que eu seria uma pastora. Isso ao longo da minha vida foi vindo confirmações e eu fugi. Era inadmissível isso para mim. E eu lembro muito bem que quando meu marido ficou doente, ele deitado ali na cama e eu do meu lado, de joelho no chão, varava a noite orando e pedindo pela vida dele. E foi assim, buscando pela vida dele, que eu acabei indo parar numa igreja cristã. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus verdadeiramente e ali eu vim a desenvolver o ministério pelo qual eu havia sido chamada. Eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes o tempo do que você busca ainda não aconteceu, porque Deus quer tratar com você primeiro. E por incrível que pareça, a primeira pessoa em quem eu ministrei cura interior foi nele. As primeiras crianças que eu ministrei libertação infantil foi nos meus filhos. Deus tinha que me transformar primeiro, para que toda a minha família viesse realmente a ser salva, curada, restaurada. É assim que Deus faz. Quando nós estamos muito incomodados com algo, é porque o Senhor quer tratar conosco. Lógico que Ele vai abençoar aquele ao qual nós estamos pedindo, mas Ele quer tratar conosco. E nós vemos aqui que Jesus começa assim, e percebendo que a multidão começou a se alvoroçar, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Ele expulsou o demônio que estava se debatendo, porque quando aquela criança começou a se debater, ele ainda assim continua ali conversando com o pai. A multidão já começou, né? Alguém tem que ir lá segurar aquela criança, alguém tem que ajudar. E quando ele percebeu isso, aquele pai já tinha rasgado sua alma, rasgado seu coração, falado a verdade. Aquele pai já estava curado. E Jesus então disse, sai dele, espírito mudo e surdo. Ele quer ali que aquela criança volte. E aí, o que acontece? No versículo 26, aquela criança então começa a se debater com violência. E aquela criança ficou como morta. Quem já lidou com libertação sabe que muitas vezes a pessoa fica desacordada como morta mesmo. Você não sabe nem como que está. Você só olha assim, está respirando. E se não estiver, a gente tem que orar também para chamar de volta o espírito de vida. Porque pode acontecer. Então ali, aquela criança, ela está ali como morta. Ali, parada, travada. Muita gente hoje fala para o seu casamento, não tem mais jeito. Olha para a sua saúde
te fala, está desenganado, não tem mais jeito. Olha para você que não consegue o emprego, que você tem buscado um emprego, mas não consegue arrumar esse emprego, e diz assim, esquece, alguma coisa está errada no currículo, faltou estudo, faltou dedicação, foi mandado embora, é porque aprontou alguma. Muita gente está olhando para o problema que está circulando a sua vida e dizendo assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para sair das drogas, não tem mais jeito para se sentir amado, não tem mais jeito para nada. Estou muito velho para voltar a estudar, não tem condições, não tem mais jeito. Aquele menino estava como morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, olha só, ergueu e ele se levantou. Jesus só está esperando você se entregar para Ele, para que Ele possa te pegar pela mão e te levantar. A mesma mão que levantou aquele garoto quer levantar você hoje. Eu não sei o que você viveu, o que você está vivendo, uma coisa eu tenho certeza. Essa pandemia mexeu com muita gente, mexeu com a nossa cabeça, mexeu com a minha cabeça. Pastora, mas você é pastora, você não tem problema? Tenho sim, claro que eu tenho. Me senti sozinha, me senti rejeitada, me senti abandonada. Ai, pastora, é verdade? Uma pessoa que está acostumada a conviver com pessoas o dia todo, de repente fica isolada dentro de casa, e daí entra um outro problema. A gente fica dentro de casa e é cômodo, porque dentro de casa a gente não tem problema, não tem rolo. Dentro de casa a gente se poupa tanto, não é verdade? Dentro de casa as pessoas não brigam com você, dentro de casa as coisas ficam... Não dá trabalho, né? Porque quando a gente convive com pessoas a gente sofre tanto. E daí eu percebi que eu estava começando a ser aquela pessoa que gostava de ficar em casa. Eu acho que é melhor eu ficar aqui, porque é tão mais tranquilo. E Deus me dá esse safanão hoje. E Deus me chacoalha hoje, nesse culto. Porque tudo que Ele dá, primeiro Ele passa para mim, para depois eu dividir com vocês. Então eu não sei o que é que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza. Não está morto. Jesus quer pegar a sua vida, te pegar pela mão e te levantar. E Ele só está esperando você entregar para Ele. Ele só está esperando você acreditar que Ele pode fazer esse milagre. Ah, mas o problema aqui, eu sou o problema e eu não tenho força, eu não tenho... Lembre-se, você é filho. Independente do problema que você tiver, você é filho. Mas eu estou afastado, você é filho. Mas eu estou em pecado, você é filho. Você é filho. E o Senhor sempre vai te dar o melhor. Ele sempre vai fazer por você o que mais ninguém pode fazer. Ele sempre, talvez você sinta assim, eu estou tão triste, abandonada, sozinha, mas Ele vai fazer no teu coração com que você sinta o calor e o amor que você merece. Mesmo que o seu pai te rejeitar, o Senhor não te rejeita jamais. Viva a vida. Seja livre. Seja livre. Viva de acordo com os propósitos do Senhor. Viva aquilo que o Senhor preparou para você. Baixe a sua cabeça que eu gostaria muito de orar por você agora. Senhor, eu sei que não são poucas as lutas que enfrentamos, Pai. Não são poucos os desafios que nós enfrentamos desde o dia que nascemos. Ah, Deus. E eu sou testemunha disso na minha própria vida, Pai. Lágrimas, até mesmo nosso sangue derramado sem merecermos muitas vezes.
brigas, discussões. Cada um aqui passou por uma fase, Pai. Talvez a rejeição, talvez o abandono, talvez aquela pessoa que foi mimada demais, que teve tudo o que queria e não aprendeu a lutar. Eu não sei, Pai. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa, Senhor. E o Senhor viu cada luta que enfrentamos. E eu não estou falando que o Senhor viu essas lutas hoje, mas o Senhor viu desde antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe. O Senhor já nos conhecia. O Senhor cuidou de nós quando nós estávamos no ventre, porque o Senhor tinha um propósito para as nossas vidas. Quantos de nós que a mãe tentou o aborto e mesmo assim vivemos? Quantas pessoas? E o Senhor não permitiu que morresse, porque o Senhor tinha um propósito. Eu não conheço a história de cada um e eu não sei quem está assistindo isso agora, mas eu sei que o Senhor está permitindo que essa pessoa receba essa palavra agora, porque o Senhor tem um propósito, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Eu te peço em nome de Jesus, Paizinho, eu te peço em nome de Jesus, visita o teu filho, a tua filha agora, Pai. A vida dela não acabou. Os sonhos dela não acabaram, Senhor. As bênçãos que o Senhor tem reservado, Senhor, nem chegaram ainda, Pai. Segura pela mão teu filho, a tua filha, Paizinho. Segura pela mão essa criança, Pai. Segura esse adolescente, segura esse adulto, segura esse ancião, Senhor. Segura pela mão, Paizinho querido, em nome de Jesus. Segura pela mão, transforma, Pai. Faz tudo novo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Toca, Pai. Toca, Pai. Transforma sonhos em realidade. Traz o que estava morto à vida. Enche do teu cuidado, do teu zelo, do teu carinho, do teu amor. Multiplica os sonhos, Pai. E que as bênçãos sejam derramadas do alto da cabeça à planta dos pés para o teu filho, para a tua filha, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Essa palavra é uma palavra profética. É uma palavra de bênção. Em nome de Jesus, que assim como o Senhor tocou ao meu coração enquanto eu escrevia e enquanto eu fui preparando, que assim como o Senhor já falou comigo na terça-feira, quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, o Senhor fala ao coração de cada um que me ouviu. Receba essa bênção, receba essa promessa, receba o cuidado de Deus em todas as áreas da sua vida. E se você está realmente feliz com Jesus, se você tem consciência do cuidado dele, não faz muito, digita um amém, e depois eu vou ver quem foi. Eu vou ver quem foi tocado verdadeiramente, porque eu sei que Deus está fazendo muito mais, muito mais, muito mais. Sintam-se todos cuidados, abençoados e gerados no coração de Deus. Ele tem um propósito, não para a sua vida. Você é fruto do propósito de Deus. Amém? Quarta-feira tem aula às 14 horas. Nós estamos temporariamente sem ministrar as mulheres da Bíblia. Em breve teremos uma nova programação às terças-feiras, ok? Aguardem e eu espero vocês
no próximo domingo com o culto da família e estamos ministrando os milagres de Jesus. Fiquem abençoados. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até a próxima.